Meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz a todos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem, sejam todos bem-vindos em nosso canal. Estamos aqui trazendo a todos os ouvintes, a todos aqueles que acompanham os nossos estudos, louvado seja Deus, a revelação da graça de Deus. Muitas pessoas se dizem seguidores da graça, dizem que estão vivendo na graça, mas não conhecem a revelação. Deus não revelou ainda a eles a revelação da graça. Muito bem, louvado seja Deus, eu tenho pregado, tenho ensinado a muitos, né? Louvado seja Deus, que não haverá anticristo, não haverá o arrebatamento secreto. Eu tenho vários vídeos que nós comentamos, nós ensinamos a respeito disso. Muitas pessoas não acreditam, porque ainda não tem a mente iluminada. Vocês começam a observar que estão na igreja evangélica dizendo que estão vivendo na graça, estão ainda obedecendo a lei mosaica, que já se foi. Louvado seja Deus. O fim da lei é Cristo, diz a palavra do Senhor. Mas para nós sabermos que a consumação do século já se cumpriu, nós vamos para, louvado seja Deus, Hebreus capítulo de número 9, verso 26. Aqui está escrito que a consumação do século já aconteceu. Capítulo 9 da carta aos Hebreus, verso de número 26, que diz assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas das vezes desde a fundação do mundo, mas agora, olha o escritor que escreveu, nós da graça referimos a Paulo, escritor da carta aos Hebreus, e ele diz aqui ainda, mas agora, na consumação dos séculos. Há 2000 anos atrás, Paulo escreveu isso na carta aos Hebreus. Na consumação dos séculos, uma vez se manifestou. Quando foi que Jesus se manifestou? Nasceu na manjedoura, era a consumação do século, já nos dias de Jesus. O primeiro século, para eles já era o fim, louvado seja a consumação do século, uma vez que se manifestou para aniquilar, destruir, eliminar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então está aí, a consumação do século já se cumpriu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você está aí conosco, nos assistindo, louvado seja Deus, deixa o seu like, o seu joinha, louvado seja Deus, comentem, louvado seja Deus. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você não gostou, com toda a delicadeza, porque você é um cristão, você é um servo de Deus, olha, o mandamento de Jesus é esse: amai uns aos outros como eu vos amei. Então responda aí com carinho, com educação, louvado seja Deus, porque você é algo, louvado, importante, é alguém importante, louvado seja Deus para nós que estamos aqui preocupados com o ensinamento da palavra de Deus. Não vamos levar para o futuro todos esses ensinamentos, mas vamos obedecer aqui a palavra de Deus, o contexto, o tempo era judaico, o tempo era da religião mosaica,
enfim, os apóstolos não falaram sobre as coisas que iriam acontecer no futuro. Era para o século, louvado seja Deus, que estava sendo consumado. Então, Jesus falou, os apóstolos também falaram a mesma linguagem, e porque muitos daqueles que seguem esse evangelho da tradição, louvado seja Deus, religiosa, louvado seja Deus, trazem esses estudos para o futuro. Mas vamos lá, vamos entender o estudo. Glória a Deus. A pergunta é, eu já estou respondendo, não haverá nenhum anticristo. Qual é o atual conceito que o anticristo, dentro do cristianismo tradicional, tem para nós nos dias de hoje? Qual é o atual conceito que o cristianismo atual tem sobre o anticristo? Outra pergunta, não haverá um arrebatamento secreto? Louvado seja Deus. Não haverá uma terrível e grande tribulação? Louvado seja Deus. Quem estuda a Bíblia, quem já leu a Bíblia, entendendo, louvado seja Deus, a história, tudo isso se cumpriu, louvado seja Deus, no primeiro século. O último dia estava chegando. Há 2000 anos atrás, Jesus falava dos últimos dias. João falava dos últimos dias. Pedro falava dos últimos dias. Paulo falava dos últimos dias. Louvado seja Deus, os últimos dias. Louvado seja Deus, louvado do primeiro século. O anticristo, nós vamos falar um pouquinho do anticristo aqui, para os irmãos e todos os ouvintes entender que o sistema religioso atual já tem escolhido o anticristo, já tem escolhido o 666. Você observa aí, você vê, uma hora é Hitler. Erraram, não foi Hitler. Uma hora, agora estão falando que é o dono do X. Então, o sistema religioso atual está todo perdido. Uma hora fala que sobre a guerra, louvado seja Deus, que vai surgir no futuro de Gog e Magog. Aí começa a ver essas guerras. Quando começou a guerra da Rússia, louvado seja o nome santo do Senhor, contra a Ucrânia, aí já começaram a dizer, olha, o Apocalipse está se cumprindo. Eles estão perdidos nas suas afirmações, porque toda a palavra de Deus se cumpriu no primeiro século. A última hora era chegada. Jesus veio, se não para salvar ou para remir as ovelhas perdidas da casa de Israel. A fé não é de todos, diz a Bíblia. Quando eu digo que a fé, como a Bíblia diz que a fé não é de todos, eu não estou dizendo que você não tem fé. Não. A fé pertence a um grupo de pessoas. A fé pertence a pessoas. E não a pessoas que têm aquela fé. Não. A fé pertence a alguém. Uns têm a fé porque a fé pertence a eles. E outros não têm a fé porque a fé não pertence a eles. Então, é desta forma que a Bíblia esclarece, traz uma melhor compreensão
para as nossas vidas. E muitas pessoas não entendem os poderes dos séculos vindouros, porque não entendem o juízo de Deus. Aí começam a interpretar os textos bíblicos, as partes escatológicas como futurísticas. Aí esquece que todos os livros históricos, as cartas dos apóstolos têm um endereço, têm um remetente. O Apocalipse é como disse em outro vídeo, ele foi escrito a 7 igrejas da Ásia que não existe mais. E aí a gente pega todo aquele estudo e traz para o futuro. Mas tudo aquilo já se cumpriu. Coisa tremenda é a palavra de Deus. Vale a pena você entender que esse livro, a Bíblia, é um livro que já se cumpriu, a escritura, o canon. Louvado seja Deus, Jesus Cristo já veio, acabei de ler um versículo aqui agora, que diz que de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação, se consumou, na consumação do século, versículo 26 do capítulo 9 de aos Hebreus, se consumou na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar, aniquilou ou não aniquilou o pecado, aniquilou, pelo sacrifício de si mesmo. Jesus morreu na cruz do Calvário, consumação, tetelestai, consumou. Então o escritor aqui estava afirmando isso, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha aí que coisa tremenda. Mas muitas pessoas não conhecem o juízo de Deus. Muito bem. Nós falamos sobre não haverá nenhum anticristo. Muito bem. E a atuação, o conceito da igreja tradicional, do sistema religioso, eles têm um anticristo que vai perseguir a igreja cristã durante 3 anos e meio. Vai fazer paz. Irmão. E a Bíblia revela que o anticristo é uma pessoa que nega Cristo. Que não acredita que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o anticristo. João estava dizendo no seu tempo, na sua época. Não tem que trazer para cá, você está entendendo? Muito bem. Não haverá o arrebatamento secreto. Não haverá uma terrível grande tribulação. Vamos analisar a palavra anticristo. A palavra anticristo, ela é bíblica. Mas a loucura do cristianismo tradicional, que o cristianismo tradicional prega, não é bíblica. Olha aí que coisa interessante. Quantas vezes aparece a palavra anticristo na Bíblia, você sabe?
Então vamos lá. 4 ocorrências. Tudo no livro de João. Primeira carta de João, capítulo de número 2, verso 18. É a primeira ocorrência sobre o anticristo. A segunda ocorrência, capítulo 2, verso 22. É no verso 18. E agora no verso 22, ocorre novamente o comentário sobre o anticristo. A ocorrência terceira é no capítulo 4 da primeira carta de João, verso de número 2 e 3. E a quarta ocorrência é na segunda carta de João, versículo de número 7. Esse eu faço questão de ler junto com vocês. Segunda carta do apóstolo João, versículo de número 7. Porque já muitos enganadores que estão enganando as pessoas, dizendo que o anticristo é para o futuro. Muitos enganadores, isso era no tempo de João, entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é enganador e anticristo. João estava falando no seu tempo. Não tem nada a ver com o futuro, anticristo no futuro. Não existe isso. A Bíblia não fala isso. Muito bem. Então, eu citei aqui 4 ocorrências. Capítulo de número 1 da carta de João, capítulo 2, verso 18. Filhinho, já é a última hora, e já ouviste que vem o anticristo. Também agora, muito se tem feito o anticristo. João dizendo no seu tempo, na sua época. O anticristo, muitos já tinham se feito o anticristo, por onde que conhecemos que já é a última hora, o século já estava sendo consumado, já era a última hora. Tá vendo aí? O Jesus Cristo e os apóstolos falando uma mesma linguagem. Depois, o povo da igreja atual pastores, bispo, apóstolo dessa igreja errante, louvado seja Deus, começam a pregar uma teologia futurística, trazendo o anticristo para os dias atuais. E anticristo, como diz a Bíblia, já tinha se manifestado naquele tempo, e todos os discípulos, seguidores apostólicos, seguidores de Cristo, conheciam os anticristos que tinham se manifestado naqueles dias, porque lá já havia a última hora. Olha aí que coisa interessante. Versículo 22. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus Cristo, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Muito bem, está aí a segunda ocorrência. A terceira ocorrência no capítulo 4, verso 2 a 4. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito anticristo, do qual já ouviste que há de vir.
e eis que está já no mundo. Olha aí, filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então está aí a palavra do Senhor. E a quarta ocorrência está na segunda carta, versículo de número 7. Então essas são as ocorrências que falam sobre o anticristo. A palavra anticristo é bíblica, mas a loucura do cristianismo tradicional que prega o terrorismo do anticristo não é bíblico. Quantas vezes a palavra anticristo aparece na Bíblia? Nós mostramos aqui 4 vezes. As teorias sobre o anticristo são humanas. E são elas muitas, são elas milhares. São teorias humanas sobre o anticristo, sobre o terror do anticristo, o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer. Fizeram até filmes, fizeram até séries de novelas sobre o anticristo. Mas essas teorias humanas não são bíblicas, porque, louvado seja Deus, é um contexto que não é só uma pessoa, não é só a pessoa A, a pessoa B, que o sistema religioso já escolheu e depois viu que não era, depois viu que falhou. Então eles esperam, eles ficam naquela expectativa, esse é o anticristo, aquele não é o anticristo, enfim, e erram sempre. Mas a palavra de Deus, ela já se cumpriu. Muito bem. Que coisa tremenda é esta palavra maravilhosa, né? Palavra do Senhor para a nossa compreensão. O arrebatamento secreto. Não haverá o arrebatamento secreto, porque nós temos exemplos na Bíblia. A Bíblia diz que o primeiro que ressuscitou após a morte, ressurreição é uma coisa, e reviver é uma outra coisa. Nós temos alguns textos na Bíblia que fala sobre o soldado que morreu em uma guerra. E quando jogaram ele na cova de Eliseu, quando ele tocou nos ossos de Eliseu, a Bíblia diz que ele, aí o tradutor, João Ferreira de Almeida, coloca, ele ressuscitou, lá no Antigo Testamento. Mas o correto não é ressuscitou, é reviveu, para morrer depois. Todas as pessoas que reviveram, morreram depois. Mas aquele que ressuscitou e não morreu mais, só tem um, chamado Jesus Cristo, que ressuscitou e está à direita do Pai, subiu ao céu, foi levado pelos anjos e entrou louvado pelas portas
pelas entradas eternas no céu. Então, você começa a observar que esse cidadão reviveu, apesar da Bíblia dizer que ele ressuscitou. A Tabita Cumim reviveu também. O jovem filho da viúva também reviveu, apesar dos livros históricos Mateus, Marcos e Lucas e João, que fala da ressurreição de Lázaro. Esses reviveram, porque depois vocês observam que eles já queriam matar Lázaro pelo testemunho que ele dava de Jesus Cristo. Então ele reviveu para morrer depois, morreu depois. Muito bem. Tabita reviveu, foi entregue aos pais. O jovem, o mancebo, filho da viúva, também ressurgiu, ressuscitou, reviveu, segundo os estudos, mas morreu novamente. Mas na consumação do século, nós lemos o capítulo de número 9, verso 26 de aos Hebreus, que ele deveria morrer muitas das vezes desde a consumação do século, mas agora, na consumação dos séculos, ele, louvado seja Deus, exterminou o pecado, aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O pecado já não existe. O pecado já foi destruído, eliminado, exterminado, porque pelo sacrifício de si mesmo ele eliminou o pecado. E agora nós que temos esse entendimento, louvado seja Deus, não precisamos mais, louvado seja Deus, de sacrifícios, nem de oferendas, e nem louvado seja Deus de ofertas. Nada vai substituir o sacrifício que ele fez de si mesmo para aniquilar o pecado. Hoje, meu irmão, eu sou livre, porque eu entendi a graça. E a graça, aqueles que dizem que vivem na graça e estão exigindo do povo ir à igreja, tomar ceia, louvados sejam os apóstolos, não fizeram isso. Porque, louvado seja Deus, a única coisa que os apóstolos afirmavam em suas pregações é que a vontade de Deus era que todos creiam, ou viesse a crer no Filho de Deus, para ter a vida eterna. Porque a fé, está entendendo? No início eu falei, a fé não é de todos. A fé tem que ser para nós, que cremos, que temos esse entendimento, essa revelação do entendimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Presta atenção. Algumas pessoas falam que os irmãos que começaram a ter esse entendimento da graça, que não querem mais frequentar a igreja, eles começaram a entender. Começaram a entender desta seguinte forma. Olha bem, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Abra aí comigo. Você não vai ouvir nenhum pastor pregar isso.
Nenhum pastor vai pregar isso. O Deus que fez o mundo, dizia Paulo, e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Paulo disse isso. Ele estava em Tessalônica. Muito bem, discursando no Areópago, em Atenas. E ele disse: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então tá aí, a igreja atual, o templo da catedral, o templo de Salomão no Brás e todos os outros templos da congregação, Testemunhos de Jeová. Deus não habita nesses templos. Está escrito. Feito por mãos de homens. Está escrito. A festa pode ser muito boa. A orquestra pode ser maravilhosa. Mas Deus não habita aí. Porque hoje o templo é eu e você. Somos templo de Deus. Deus pode fazer presente na congregação no período de Israel, sim ou não. O ambiente é agradável a Deus. O arrebatamento secreto, as pessoas que estão dizendo que o arrebatamento vai acontecer, você está preparado para subir? Você ama como Jesus amou? Você tem esse amor de Deus dentro de você? Ou você está vivendo em contenda, em desarmonia, julgando os irmãos dentro da igreja? Me perdoa. Então eu quero dizer para você que Deus abençoe a sua vida, que Deus continua falando melhor em cada coração. Graça e paz, irmãos, a todos.